E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Bom dia! Seguinte, conforme divulgamos no vídeo passado o ganhador do prêmio, né, da proteína, da promoção dos 40 compartilhamentos, tá aqui o ganhador do vídeo, lá o Flávio, tá também a maneira com que ele recebeu lá, com que a Outra Dose entrega seus produtos na casa de vocês quando compra. E parabéns, Flavião, pela proteína, que faça bom uso. Você que além de amante é competidor e treina muito jiu-jitsu, a proteína vai ser de bom uso. Esse vídeo também tem uma promoção. Agora são BCAAs da linha Premium da Probiótica, 200 cápsulas, tá aqui, 40 compartilhamentos. Eu mando esse BCA na casa de vocês pro próximo ganhador que a gente fizer o sorteio no próximo vídeo. Seja você um sortudo como o Flávio, compartilhe o vídeo e a gente sorteia, a Outra Dose manda lá na sua casa. Valeu galera, sem muita enrolação, roda a vinheta. E aí produtor, vamos falar do que hoje? Bacana. E aí pessoal, falaremos hoje, se colocássemos hoje o Vale Tudo, lá a origem de tudo como começou com o MMA, que é os dias de hoje, um de frente com o outro, o que daria, quem ganharia essa luta? Bom, vale lembrar primeiro historicamente como tudo começou. O Vale Tudo, na realidade, ele foi criado talvez há muito antes do que a gente imagina. Ele já existe há muitos anos. A primeira luta do Hélio Gracie foi em 1932, faz algum tempo isso. E a do Mitsu Maeda, o Conde Koma, o japonês que veio ensinar o jiu-jitsu para eles, foi em 1898. Isso mesmo, há 118 anos atrás. A gente não estava nem na projeto de ter nascido, né? A gente não tinha nem... provavelmente meu pai da gente estava nascido ainda e o pau já comia, né? Então, você que me assiste aí nesse vídeo, que curte o MMA, que curte o Vale Tudo, saiba que muito antes de você sonhar em existir, já existiam malucos, lógico, com técnicas e com objetivos e com ideologia, que saíam na mão para fazer o espetáculo do tamanho que ele é hoje. Em 1932, como eu disse, que o Hélio fez sua luta, ele enfrenta o americano Fred Everett, esse cara aí, ó, desse tamanhão aí, ó. Essa luta durou 14 rounds de 10 minutos. 14 rounds de 10 minutos. Eu vou repetir, são 2 horas e 30 minutos de luta, esses 14 rounds de 10 minutos. É o que durou. Aí você me pergunta, como é que essa luta acabou? Quem ganhou? Como é que houve um vencedor? Não houve, a polícia interrompeu, chegou e acabou com tudo, porque é óbvio que aquilo, nos moldes que eram praticados no passado, se fossem praticados até hoje dessa mesma maneira, seriam ilegais, seriam irregulares. Aí eu te pergunto, cadê o árbitro? Cadê a integridade física? Cadê tudo que tem hoje no evento de MMA daquela época? Não existia. Bom, fala para qualquer lutador do UFC hoje que ele vai fazer uma luta pela quantia de grana que ele recebe hoje. Muito pelo contrário, sem dinheiro nenhum, né? Pela honra. Fala para um lutador do UFC que ele vai lutar pela honra, sem dinheiro, sem regra, sem tempo, sem categoria de peso, e que essa luta vai durar por volta de 2 horas e meia, mais ou menos. O que ele responderia para você? Leva para ele um contrato desse tipo para ele assinar, e aí você vai ver o que acontece. Sem contar a primeira luta do Hélio Gracie contra o seu antigo aluno, Valdemar Santana, que durou 3 horas e 40 minutos. Olha aí no jornal da época como é que ficou a cara dos dois aí, ó. Dá uma olhadinha o que eles fizeram um com o outro em 3 horas e 40 minutos. De cagar, não? Detalhe
é que o Hélio Gracie, na época que fez essa luta com o Valdemar Santana, de 3 horas e 40 minutos, tinha 46 anos de idade. Bom, 46 anos de idade é o que tem aproximadamente o Randy Couture, é o que tem aproximadamente o Dan Henderson, acho que 47, e um já está aposentado e outro já está por aposentar, né? Eu gostaria que vocês oferecessem para ele, pela honra, sem regra, sem tempo, sem árbitro interferindo, sem nada, uma luta de 3 horas e 40 minutos, para ver se esses heróis de hoje aceitariam fazer essa luta. Eu acredito muito que daqui a mais 100 anos ninguém vai estar falando mais dos filmes dos Vingadores, dos filmes do X-Men, mas com certeza desses caras eles ainda estarão falando. Temos alguns heróis do Vale Tudo, né? Podemos citar aí Hélio Gracie, Carson Gracie, Conde Coma, Royce Gracie, Rickson Gracie. Temos alguns mais novos um pouco que fizeram umas lutas marcantes da época do Vale Tudo, pelo grau de combatividade e violência e mobilização de público, né, por rivalidade de academias, rivalidade de estilos, lutas que não aconteceram só dentro do ringue como fora. O povo quebrou o pau, por exemplo, na luta do Renzo Gracie com o Eugênio Tadeu, tá aqui, esses dois guerreiros do dia mais atuais que passaram pelo Vale Tudo. Teve outra luta que também marcou a época. Essa luta do Renzo Gracie com o Eugênio Tadeu nem acabou. Apagaram a luz, deu um apagão na luz do ginásio lá, e entre a luz apagar e a luz voltar, o pau comeu no ginásio, entre as torcidas, e nem acabou. Outra luta que com certeza balançou as estruturas do Vale Tudo já numa era mais moderna, quase na transição para o MMA, foi a do Vanderlei Silva contra o Arthur Mariano. Tá a foto dos dois aqui. Essa luta sim acabou com a vitória do Arthur Mariano por interrupção médica. Se vocês observarem na foto, dá para ver o osso da face do Vanderlei Silva, que ele deu uma cabeçada no Arthur Mariano e abriu a cabeça dele, o supercílio dele. E ele ainda lutou mais um monte assim, até com que o médico entrasse e falasse que não ia ter mais luta, porque por ele ainda ia lutar mais um tantão. Estamos quase chegando a fazer o Vale Tudo virar MMA, quase fazendo um chocar de frente com o outro. Mas vale a pena a gente falar ainda das diferenças entre o Vale Tudo e o MMA. Principal diferença: tempo. No Vale Tudo, o tempo era indeterminado. Ele só tinha horário para começar e não tinha horário para terminar a luta. Não era programado. No MMA, o máximo que você vai lutar são 5 rounds de 5 minutos ou 25 minutos. Categoria: não existia. Não tinha categoria de peso. A gente colocava para lutar qualquer cidadão. Por exemplo, o Hélio Gracie com 60 e poucos quilos, lutou com um Kimura com mais de 100, e assim por diante, várias outras pessoas, né? Não só ele, na época era estilo contra estilo, pouco se importava quem estava do outro lado, né? Poderia ser alguém magrinho contra alguém muito pesado. Do UFC 1 ao 4, onde o Royce teve grande êxito, eu não me recordo dele ter lutado com ninguém do peso dele, só acima e às vezes bem acima do peso dele. O juiz do Vale Tudo, para que ele servia? Somente para intervenção médica ali. Parou porque alguém quebrou alguma coisa, para mais nada. E praticamente não servia para nada, até porque o negócio não tinha regra, né? Podia golpe baixo, puxar pelo cabelo, chute não, onde você achava que tinha que dar, e assim por diante.
O juiz no MMA, ele segue uma quantidade de regras que foram criadas e pune ou bonifica o outro atleta no caso do descumprimento dessas regras, e mais os árbitros laterais que definem quem ganhou ou quem perdeu no caso de não houver finalização ou nocaute. Proteção não vale tudo, só Deus. Deus era quem protegia aquele pessoal que ia lutar lá, tá ok? No MMA já entra bandagem, luva, protetor bucal, coquilha, médico, paramédico, as pessoas que estão lá arbitrando a luta e em volta, antes de qualquer coisa, preza a integridade física do atleta. Então hoje a proteção é muito maior. Na época o cara contava com Deus e mais nada. Quando colocava a luva na mão era para não machucar a mão e não pensando em não machucar a cara do adversário, né? Hoje as lutas de MMA variam de 6 a 10 onças, né? Que é a espessura e dureza da espuma ali. E ela visa não agredir tanto a cara do adversário na hora do golpe, né? A pessoa já nem preocupa tanto com a proteção da mão. Tem lá a bandagem para isso, que também segue uma regra para que não fique tão dura e não machuque a cara do adversário. Na época era osso com osso, não tinha esse negócio de luva não. Regras, não vale tudo. Para que isso? Era o que eu queria te perguntar. Para que regra? Tem a minha modalidade contra a sua modalidade, nós vamos quebrar o pau, quem sai daqui inteiro ganhou. Era assim que funcionava. No MMA de hoje, existem muitas e muitas regras, até se você pode chutar de 3 apoios ou não, cotovelada de cima para baixo no chão, várias outras coisas, segurar na grade. Tem muitas e muitas regras hoje no MMA, coisa que no Vale Tudo não existia. Você batia de onde dava, de onde tivesse. Quando é que o Vale Tudo vira MMA? Um dos pais do MMA, o cara que foi responsável pela transição do MMA, não só, não estou dizendo transição, colocar regra, colocar as formas do combate, mas a forma de lutar. O cara que foi buscar várias outras modalidades no seu treinamento para poder ter uma vantagem maior durante as lutas de Vale Tudo, que normalmente era modalidade contra modalidade. O nome desse cara é Marco Ruas, tá a foto aí dele, inclusive lutando contra o americano, muito mais pesado com ele. Marco Ruas ficou bastante famoso por nocautear atletas com low kicks, chutes baixos na coxa. O atleta perdia a capacidade de andar, ficava com muita dor na perna e era nocauteado. Esse cara inclusive foi nocauteado assim. Tem essa iniciativa por volta do UFC do ano de 1995. É quando as pessoas começam a enxergar esse tipo de atitude nele. Ele lutava bem em pé, lutava bem no chão, tinha boas técnicas de queda. O pessoal começou a notar que o Marco Ruas estava treinando várias modalidades para poder colocar dentro do Vale Tudo. E aí é onde começa ao pessoal enxergar o Vale Tudo como o MMA, que é a mistura de artes marciais. A partir daí a turma da trocação começa a treinar chão e vice-versa. A turma do chão vai lá para começar a treinar a trocação. Rounds começam a ficar mais curtos para que o evento possa ser transmitido na televisão. Pense, por exemplo, uma luta de 3 horas e 40 minutos dura muito mais do que um filme, muito mais do que um jogo. Como é que vai passar isso na televisão? Se não tem intervalo, como é que vai colocar propaganda no meio? Como é que vai monetarizar isso para levar para a televisão, que as pessoas ganhem dinheiro? É impossível. Então os rounds começaram a ficar mais curtos, começaram a ter intervalos entre as lutas para que pudessem ter propagandas e começou a ficar mais parecido com o que é hoje, com o que o business de hoje mesmo, né? Se a gente fizesse uma luta de 3 horas e 40 minutos, muito provavelmente não daria para fazer mais do que 2 no dia, né? Mais do que uma já não daria para fazer. Outra coisa, para que o mundo não se chocasse com a quantidade de violência e os sanguinários que eram as lutas na época, também foram começados a colocar regras, né? As lutas eram muito violentas e machucavam bastante.
A justiça jamais permitiria que eventos dessa forma continuassem acontecendo. Prova disso é que o UFC conseguiu entrar há pouco tempo em Nova York, até depois que o Chris Weidman foi campeão. Então é recente, já perdeu o cinturão, mas é recente. Existiam lugares que ainda não permitiam esse tipo de evento, até existem ainda, são poucos, mas existem. Agora imagina se fosse nos moldes anteriores, né? Isso jamais aconteceria. Até no Brasil eu acho muito pouco provável que eles liberassem evento da maneira com que eram nos dias de hoje. Com certeza não haveria mais, ia ser banido ou ilegal a prática do vale tudo nos dias de hoje. Também nessa transição o árbitro passa a ter papel mais importante, ele começa a intervir mais na luta, tanto para dar mais combatividade, ou para tirar o adversário de cima que acabou, numa quantidade grande de socos, né? Faz com que se cumpram as regras de hoje, que são por volta de 35, 36 cláusulas das regras do MMA, né? Coisa que não havia na época. A luta na época ela se encerrava da seguinte forma: ou a equipe do cara jogava a toalha, quer dizer que acabou a luta, ou o adversário era finalizado ou nocauteado. Não existia outra forma de acabar a luta se não fosse assim. A coisa ia até acontecer isso. Enquanto não acontecesse isso, ou a polícia chegava e interrompia, ou não acabava, ia embora. Tanto que as lutas eram de longuíssimas durações, né? Hoje a gente vê o cara falando, não, será que ele está preparado para lutar 5 rounds de 5 minutos? Parece que ele cansou. Imagina na época, né? Que o cara lutava 3 horas. Como é que era a preparação física disso? Vale lembrar ou pensar bem dentro de você quem é o seu herói. Na realidade, os poderes que você imagina que o seu herói tem, será que ele realmente tem? Então, essas pessoas, para mim, tinham alguns poderes mágicos aí para poder fazer luta desse molde aí. E assim foi evoluindo, né? Até com que a gente chegue no dia de hoje. Bom, mas se a gente colocasse um de frente com o outro, hoje, um vale tudo contra um atleta do MMA para se enfrentar, o que daria? Bom, um ícone da época, né? Formador, multicampeão e formador de mais campeões ainda, Carlson Gracie. Colocaríamos ele, tá na foto aí, contra um mais pesado que ele. O Carlson tinha por volta de 70 e poucos quilos, 80 quilos. Vamos colocar um bem mais pesado, uma pica aí, Caim Velasquez, né? Trocador, poderoso, derrubador e coisa e tal. Contra o Carlson Gracie, para lutar. O que daria uma luta entre os dois? Um atual contra um tradicional, contra um antigo. Seria bastante interessante, mas eu vou ter a ousadia de afirmar com toda certeza do mundo que se a luta passasse dos 10 primeiros minutos sem intervalo, direto, dificilmente o MMA ganharia do Vale Tudo. Quase que impossível, porque a partir de 10 minutos o sujeito já entrou no estágio de equilíbrio. Ele provavelmente já machucou demais o cara do MMA pela falta das proteções, luva, coquilha e assim por diante. Acho muito pouco provável que a maior pica da galáxia do MMA de hoje fizesse frente a um lutador de vale tudo da época. Bom, MMA tem sua importância, vale cada centavo do horário nobre da TV brasileira de hoje. Eu acho que ele tem que ser assim. A evolução dele foi muito boa para que a gente pudesse chegar onde chegou, mas o Vale Tudo tem seu charme. E eu, no auge dos meus 36 anos, tive o prazer de poder acompanhar um pouco da história desse pessoal, e sei de que o saudosismo do Vale Tudo, a origem de tudo, é lindo e maravilhoso. Óbvio que jamais passaria na TV brasileira algo com aquele formato. A evolução do MMA foi necessária, mas
sempre quando for assistir um evento de MMA, lembre que tiveram heróis brasileiros e alguns heróis estrangeiros, mas a grande maioria brasileiros, que fizeram de tudo e mais um pouco para que você hoje se emocionasse de frente a uma TV e assistisse um evento de MMA. Valeu, galera! Se gostou do vídeo, compartilha. No próximo vídeo a gente sorteia o BCA por conta da outra dose. Manda aí na sua casa, como fez com o Flávio. Já mostrei a foto aí no vídeo dele recebendo a proteína. Seja você um sortudão também, um cagadão aí, e receba o BCA na sua casa. Vai ajudar muito no seu pós-treino e durante treino, tá? Eu costumo indicar para os meus atletas o BCA para ele tomar depois que ele terminar o treino dele, ou durante ali no intervalo da água ele consome também, porque ele já é uma proteína quebrada, aminoácido, realmente vai ajudar demais do meio para frente na regeneração do seu corpo, para no próximo treino você ainda estar cada vez melhor. Ah, mas eu gosto de tomar antes também. Pode, lógico, pode. Até porque tem 200 cápsulas aqui, você vai fazer um trabalho excelente com o que vai de suplemento na sua casa. Beleza, galera? Curtiu o vídeo, se inscreve no canal, faz essa gentileza pra gente, dá um diretão no gostei aí. Valeu, um grande abraço, galera. Fica com Deus.